Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui dos Justiceiros da Invicta, sábado, dia 28, de outubro, para esta terceira emissão aqui com o Bernardo, o Diogo e o Rafaela, para falar sobre o conteúdo do Futebol Clube do Porto da semana, Porque Futebol Clube do Porto e dos outros. Pois e dos outros também. Dia 28 de outubro, muda a hora e tudo muda, menos as prestações dos Lampiões na Champions. Mas pronto, nós vamos falar primeiro do Porto, porque como diz o nosso nome, Justiceiros da Invicta, é para defender as cores azuis e brancas. Embora esta semana não haja grande coisa a defender, mas temos que defender na mesma, não é? E vamos já começar a falar pelo primeiro tema, o jogo da Champions do Porto contra o Antuérpia. Um jogo quentinho. Um resultado positivo, 4-1. Uma primeira parte complicada. Parte complicada em que o Porto entrou a praticar o futebol que tem praticado. Habitual desta temporada. Fraco. Mas depois, com a entrada do Ivanilson na segunda parte, conseguiu recuperar e o nosso Ivanilson fez um grande jogo e todos os jogadores, mas em principal o Ivanilson. Ivanilson, ao entrar na segunda parte, deu outro ritmo à partida, outro em lance, outra velocidade. E lembra-se e fez lembrar aqueles tempos que ele fazia dupla com o Taremi, sempre a faturar. Mas o Taremi está noutra forma que é um caso complicado. 4-1, 3 golos, não foi que ele marcou? 3 golos do Ivanilson, hat-trick, e um do Eustáquio. Um grande gol do Eustáquio também. Foi que o primeiro? Não, foi o... já não me lembro. Acho que foi o primeiro, o gol do empate, que ele faz uma borrada no gol do Antuérpia. Não é ele que faz, é o... Não é ele? É o Varela. É o Varela, pensava que era o Eustáquio que tinha feito uma... Faz um passo para o meio, em que perdemos a bola. Mas depois também somos santinhos na defesa. Mas o Vanilson fez um grande jogo, o Eustáquio marcou o golo. O Taremi fez uma assistência, mesmo assim a praticar. Pronto, estávamos a dizer que o Futebol Clube do Porto fez um grande jogo, 4-1, um grande jogo não, uma grande segunda parte, com a entrada do Evanilson a fazer toda a diferença, mas temos que realçar que na primeira o Porto foi jogando no ritmo deste início de temporada. Depois também temos que ver, eu acho que o Antuérpia entrou com muita agressividade. O Antuérpia, em todos os jogos da Champions, entra bem. E depois na segunda parte costuma descair, e eu acho que o Sérgio Conceição estava preparado para isso, preparou a equipa para isso. Só que depois o Porto também não está a produzir um bom futebol, e a não ser o Evanilson que entra e faz mexer com a equipa. Primeiro na defesa temos o regresso de Pep, o nosso capitão, que vê-se que ainda está numa fase de recuperação, adaptação, que não está recuperação, porque ele não parece estar a 100% fisicamente ainda. Quem é que foi o Carmo, David Carmo, com ele? Para mim o David Carmo continua ao mesmo nível de performance que tem estado. Não demonstra o valor que o Porto apostou nele. Para mim não vale 20 milhões. Nem sequer nem metade, mas pronto. Mas quando isto no futebol também há deles que valem sentimento. Mas há momentos assim, em certos períodos dos jogadores é complicado, mas depois vão subindo de ritmo. Na esquerda o Wendel lesionou-se durante o jogo. Esperemos que não seja grave. No flanco direito, acho que o João Moura não fez o que tinha a fazer, não fez um mau jogo. Teve a entrada do Sanchez. Mas foi só na segunda parte. Eu também não. Nos minutos que teve. Acho que eu também vamos também ter calma. O Sanchez é o que? A terceira vez que entra, se calhar. Sim, mas não é isso. E depois é assim: o Porto não é uma equipa fácil para adaptar-se a entrar logo no jogo, porque o Porto é uma equipa que tem um futebol agressivo e atualmente é uma equipa que tem construção, portanto nem todos os jogadores estão habituados. Portanto, acho que perante a segunda parte que o Porto faz, tem que guardar o positivo, mas o negativo acho que vai ser esperar esta época, ver o que é que pode dar para a época que vem, e acho que consoante aos jogadores que a gente vai poder formar este ano,
que Evan Nilsson fez uma boa entrada, só que agora também tem que continuar. Eu acho que tu. Fazer uma boa entrada agora e deixar depois de dar o máximo. É preciso ter sorte de solucionar. Eu acho que tu falaste bem na questão do Sanchez. Acho que entra bem nessa característica que o Sérgio Conceição gosta de dar à equipa, que é a agressividade, que eu acho que é um dos pontos que ele tem. Resta saber se é tecnicamente qualificado para jogar no Porto. É isso é que vamos ver. Gostei de ver entrar o Nico. Nico, para mim, é um dos jogadores que não percebo porque é que tem tão poucos minutos. Eu acho que ele não é. Não, acho que já o explicaste, mas que uma vez. Ele como jogador não é. Nunca vai ser Eustáquio. Não vai ser. O Eustáquio vê-se pela qualidade que ele demonstra dentro de campo, que é um jogador que trabalha muito nos treinos. E o Sérgio Conceição gosta dele, e ainda bem, porque nós temos que dar valor a quem trabalha, e se ele trabalha e merece o lugar dele, acho muito bem que o tenha. E é assim, eu acho também que o Eustáquio é um jogador que também está de ano a ano a ganhar mais confiança. O Eustáquio, quando chegou ao Porto, não era muito aquele jogador que pegava na bola, que estava a fazer certas coisas, agora já tenta mais. Mas depois, perante ao Nico, acho que o Nico também tem que... Ele em certos jogos pode ser bom para o Porto e outros vai precisar de entrar com mais vontade, vai precisar de entrar com mais... Exatamente. Eu acho que no meio campo, dos menos preponderantes e que tem tido mais minutos, para mim, tem sido o André Franco. Dos 4 ou 5 falas, depois o Baró também deixou de ter minutos, mas mesmo assim teve alguns depois do que tu falas. Ele jogou contra o Vila de Perdizes, se não me engano, entrou a titular. A gente também não falou da Taça de Portugal. Nem falámos desse jogo, foi um horror. Para quem gosta de futebol, era bom, era para dormir. Eu não vi que eu não perto a ver esse jogo. Mas pronto, eu estive a ver e. E relatei. Não, teve umas estreias que não foi nada mau. Quem eu gostei de ver, já que estamos a falar desse jogo e que tu falaste de laterais direitos, é o Martins, que tem contrato profissional com o Porto, é uma promessa do futebol nacional e, a meu ver, é capaz de conseguir ganhar uns minutos desta época e se calhar arrebentava a próxima, porque é um jogador que tem muita qualidade. Martim é um jogador que é muito parecido no estilo de jogo com o Diogo Dalot, para quem conhece o Diogo, que agora joga no Manchester United. É um jogador parecido, muito inteligente a jogar, não se precipita. Eu acho que pode ser uma boa aposta da formação. Vamos ver, o Sérgio Conceição gosta de dar minutos a esse tipo de jogadores. Vamos ver na época, com certeza que vai ter minutos. E depois a gente também sabe que os jogadores estão a sentir uma diferença perante o ano passado. É que a gente começou uma época com o Otávio. E a gente sabe o ritmo que o Otávio pede no jogo, pede aos colegas de equipa para porem. E depois também perdemos o Uribe. O Uribe era um jogador muito agressivo no meio campo, era um jogador que recuperava muitas bolas, que levava muito jogo para a frente. E acho que o Porto está a tentar se reconstruir um bocado uma base que a gente perdeu entre o fim da época passada e o início desta época. Perdemos o Otávio no início da época. E acho que vai ser isso que o Porto vai ter que trabalhar mais. Tu falaste bem, eu acho que o Porto também tem que se modernizar nesse caso, no sistema. O Sérgio Conceição também tem que se adaptar também. Claro que ele tem os seus princípios, mas agora tem jogadores com qualidade que não são só fisicamente fortes, também têm técnica e são taticamente bem evoluídos. Eu acho que o Sérgio também tem que se adaptar nesse ponto. Do Porto é uma amostra do que vai ser a época a partir de agora. Eu acho que é o que todos os esportistas esperam, que seja isso. Não, mas se eles demonstram este tipo de jogo na Champions, que foi o que aconteceu contra o Antwerp, que foi o que aconteceu contra o Barcelona, porque o Porto contra o Barcelona acabou por ser... O Porto contra o Barcelona foi um dos melhores jogos da época, só tem o resultado que é mau. De agressividade, de vontade de pôr o jogo como a gente sabe fazê-lo, só que muitas vezes os jogadores não conseguem construir, porque há coisas interessantes no Porto. Por exemplo, tu falas disso, não consegue construir. Por exemplo, o Galeno é daqueles tipos de jogadores que dá tudo em campo, é igual, e depois chega ali àqueles últimos 20, 30 metros e faz sempre a mesma coisa. Já deixa de ser imprevisível. Já não sabes o que é que ele se ele vai conseguir fazer a diferença. É isso que às vezes o Porto precisa mais de irreverência. Mas agora o plantel, nós temos o legal dele, mas também estão lesionados. As escolhas já começam a ser
mais assertivas e já começam a jogar quase sempre os mesmos, isso é importante. E pronto, já que estamos a falar da Champions e para acabar com já não Champions e da Europa, da Champions da Europa, né? Vamos falar dos maus resultados dos outros clubes portugueses, porque é uma pena. é pena, é verdade. Não é, mas é uma pena. É pá, olha, eu vou dizer aqui, isto é só a minha opinião, eu não sou hipócrita. Eu acho que é uma pena para os clubes portugueses, mas para certos clubes fico muito contente. É uma alegria. Para um clube, nomeadamente, que joga de vermelho, É uma alegria. Epá, fico muito contente pelo que estão a fazer a nível europeu. eu é assim, a gente vamos ver o início da época do Benfica. Não, o início da época não. Ux, Antes do início da época, era um Benfica que foi buscar Di Maria, era um Benfica que foi buscar grandes jogadores, classe Uma mundial. equipa a mais. E era uma equipa que estava a mais no campeonato Era uma português, equipa a era uma mais. equipa que tinha classe mundial, era uma equipa que não tinha lugar no campeonato português. Uma equipa de Champions, diria Era uma eu. equipa de Champions, era uma equipa que já estava a ver Equipa grande, top. já estava, era uma big equipa, era uma big equipa e eu acho que Uma hoje big equipa. o que se está a passar na Europa é que a gente está-se a perceber que o Benfica não está big, Tá small. e está small. E acho que para isso eu não sou adepto dele. Goodbye, my friends Lampions. e já que estás a falar dessa equipa, é relembrar que o seu treinador, que é tão bom treinador, antes da partida estava mais preocupado com o Porto Yeah. do que com o seu próprio clube, que ele disse que os jogos mais importantes do seu clube era contra o Porto. Mas foi uma piada, ele depois veio a refazer aquilo e dizer que era uma piada, porque também foram perguntar ao Foi, Sérgio foram Conceição. provocar, foram O Sérgio provocar. Conceição deu logo uma tesourada naquilo, já nem quis mais conversa. Mas eu acho que sobretudo o treinador do Benfica, há daqueles treinadores que não têm mãos para Ferrari. Ele tem 2 Ferraris. Não, mas o Gosta Benfica, de conduzir twins. é verdade, É aquele. o Benfica tem uma boa equipa, mas neste momento não está a produzir bom Não, futebol. o excesso de qualidade perturba, é verdade. Já o Braga, por exemplo, o Braga, eu estive a ver um pouco do jogo, acho que o resultado não é não diria que é enganador, mas é pena porque sentes que o Braga pode sacar dali outro resultado e não consegue. Não, por exemplo, não é enganador no sentido onde Que é o Real Braga Madrid, não é o Real não Madrid. tem bote de cima, é enganador nas oportunidades, porque o Braga teve ali 3 oportunidades, até mais, onde podia ter feito Finalizado. muito mal ao Real Madrid. Agora, gostei muito, apostaram num jovem, já não sei qual é o nome dele. No Braga, não é o Roger? Não era o Roger, era... era um lateral. É pá, depois nós metemos aí no Mas vídeo. pronto, foi um jovem que entrou, Nós metemos que no acaba vídeo. por fazer 2 ou 3 erros e depois entrou numa Numa fase. má fase e acaba por não conseguir o jogo dele. Mas pronto, acho que o Braga está a mostrar uma boa imagem. Não veio falar muito, está calmo. E o- Não é candidato. Pronto, não é E candidato. depois não é uma equipa que entra no campeonato português, não é uma equipa que entra na Premier League, nem é uma equipa... Percebem, eu quando ouço que equipas querem jogar noutros campeonatos, eu penso assim, muito cuidado. Mas eu se quiserem ir para outros campeonatos vão à vontade. Podem ir. Podem ir. E Era um favor que nos faziam até. tirando isso, o último resultado foi o Sporting, né? O O Sporting Sporting é um resultado complicado. ficou quanto? 1-1, não, ficou. Empatam, mas Empatam. começam a ganhar. Hum. Começam a ganhar, mas há um vermelho para o avançado. Pô. E o Sporting por acaso provou esta semana que realmente o que se diz não é E mentira. para fechar, Sporting, assim que perde um jogador, é uma equipa completamente diferente. É uma equipa que tem 11 jogadores muito bons, mas depois. mas depois não tem banco. E para fechar com isto da Europa, como é que se chama? Não, já não tenho aqui. Não tenho o nome. E para fechar com isto da Europa, temos Evan Nilsson, que foi eleito melhor jogador da semana da jornada da Champions. Mais um. Em 3 jornadas temos 2 vezes o melhor jogador da semana no Porto. Isto só quer dizer que nós somos uma equipa muito pequenina para a Champions, é o que eu tenho a dizer. A primeira foi o Galeno, se não me engano, Foi o contra o Galeno. Shakhtar. E agora Fez o grande jogo. Evanilson. E agora o Evan Nilsson. Quer dizer que o Porto, afinal, tem qualidade no plantel. Quer dizer que o Porto não vai lutar pela manutenção este ano. O João Montinho entrou também e foi Foi Jaló, Fonseca que entrou. Diogo Fonseca e... Ele não jogou, não foi formado no Porto, esse jogador. não sei. Mostra.
Não, é do Braga. Não, é afirmação. E pronto, isto é tudo para falar da Europa, é tudo. Na Champions, Passaram um dos assuntos quentes da semana. um dos assuntos quentes que saiu aqui há 2 dias, que começaram a falar disso, foi Não, isto 2, já 3 se fala dias. há muito Não, mas já se fala há algum tempo, mas no voltou podcast que ele fez, a sair uma sopa sobre isso, a candidatura do Vilas Boas. do André Vilas Boas. Mas será que é mesmo oficial ou quem é que se... Houve uma entrevista. Oficial não é. Oficial é no dia em que ele apresentar a candidatura, apresentar Pois. a lista. Ele até agora ainda não apresentou a lista. Eu acho que se ele realmente ambiciona ser presidente do Porto, ele vai ter que se candidatar. E agora é o Então, momento. mas por que não? Por que não os portistas não querem ter este homem? Isto é assim, os esportistas não querem ter este homem porque este homem é um homem que traz, aliás, o que diz, aí não é aos esportistas, porque nós somos muitos. Não, portistas. Agora, há uma parte do Porto que não o quer, e eu vou-te explicar o porquê. É que o Vilas Boas vai trazer com ele o Antero, e o Antero é uma pessoa que já não é assim tão bem vista no mundo do Porto como era antigamente. Mas isso é... Porque metem muitas culpas ao Antero desta crise que há no Porto, mas o Antero já saiu do Porto quase há 10 anos e a crise continua. Mas essas ligações são que... O Vilas Boas é amigo e trabalha com o Antero. O Antero é certo, se o Vilas Boas vier para o Porto... Eu vou-vos dizer sinceramente o que está aqui da crise do Porto. A crise do Porto é que a gente temos um presidente com 80 e... Não sei. Pronto, tem 80, 86, 87, não sei. 87 acho que é, não é? 87, parece-me que é 87. Seja como for, Pinto da Costa já tem muito ano de Porto, Pinto da Costa já não tem mão para o Porto. E eu gosto muito de Pinto da Costa, agradecemos a todos e as próximas gerações. E o mundo do futebol vai se lembrar do Pinto da Costa para sempre. A gente ama o Pinto da Costa, dá tudo para ver o nosso Pinto da Costa à frente do Porto. Mas hoje, temos que ser sinceros, Pinto da Costa não está a trazer o que é ao Porto. Não está a trazer condições ao Porto. A gente temos lá gajos a comerem que não têm que estar lá a comer. Mas ora bem, porque o Pinto da Que a Costa gente- pôs essas pessoas lá para poderem trabalhar por ele. Que é claro, nós basta ver o início de temporada do Porto e o que o Porto levou na sujeira, porque o Porto foi humilhado em canais de televisão. Isto, há 20 anos atrás, até os mortos se levantavam das campas. O Pinto da Costa partia com isto tudo. Hoje em dia o Pinto da Costa sabe que a saúde não permite. Esta candidatura de Vilas Boas para 2024 pode ter duas caras. Pode, eu não sei em que altura é as eleições, mas penso que deve ser para o final da época. E, É para junho, se não me engano, não. e depende, se o Pinto da Costa chegar ao final desta época com uma boa prestação na Champions, campeão, o Vilas Boas vai às eleições, mas sabe que está perdido, que as perde. Agora, Mas o problema é que agora, hoje, a gente vamos falar do Porto ser campeão. O Porto tem sido campeão estes últimos Não, anos, mas tem atenção, feito boas prestações. atenção, que o Pinto Agora da a questão Costa- é que a gente já não pede só para ser campeão. A gente somos uma equipa que temos muitos títulos na Europa, somos uma equipa que tivemos muitos jogadores que nos trouxeram, em termos de dinheiro perante aos outros, nada, não nos trouxeram nada, e há jogadores que agora na Europa estão com muita qualidade, estão a mostrar muito futebol e a gente não consegue aproveitar. A gestão financeira, é verdade, do Porto a gente não, o tem problema sido não é má. de ser campeão. A gente, em Portugal, até que eu gostava o Sérgio Conceição, tu dás numa equipa. Pronto, que a gente não tem uma equipa de luxo, mas o Sérgio consegue fazer coisas que muitos não conseguem Eu vou fazer. dar Agora a o minha Porto tem opinião sobre qualidade. Vilas Boas. Eu gostava que o Vilas Boas se candidatasse à presidência do Futebol Clube do Porto, mas gostava que o Pinto da Costa estivesse atrás dele. Isso não acontecendo, vai-se ter que candidatar sozinho. Porque Pinto da Costa já demonstrou, que eu acredito que ele se candidata à próxima, mas mesmo que ele não se candidate, vai estar atrás de Vítor Bahia. E eu, sinceramente, entre um e outro, mesmo respeitando muito o Vítor Bahia pela história que ele tem no Futebol Clube do Porto e por bastante... Eu vou dizer, perante a pessoa que é, como tu estás a dizer, preferia o Vilas Boas, porquê? Porque o Vilas Boas tem outra cultura, é uma pessoa carismática, é apaixonado pelo clube, é um adepto como nós, segue o Porto como nós,
é um adepto furoroso, e é uma pessoa que acompanha o clube tanto a nível desportivo como económico e como a nível de desenvolvimento do Vilas Boas. É uma pessoa, eu acho, que pode dar ao clube. Eu acho que o Vilas Boas tem uma coisa que Pinto da Costa hoje já não tem. É que o Vilas Boas tem o conhecimento que é preciso para o futebol de hoje em dia. E depois o Vilas Boas também, como tu dizes, é uma pessoa que sabe estar, que sabe falar, que sabe responder, como tu há bocado que disseste que às vezes o Porto precisava daquele pulso que tinha o Pinto da Costa, com as declarações que ele tinha, que aquilo eram declarações épicas. Eu acho que no mundo do futebol não se vê um presidente como o Pinto da Costa, mas que agora é normal a idade. O que se vai tornar isto hoje em dia, e depois é assim, Vai se tornar uma guerra. nós temos que ver o que é que se passa hoje em dia no futebol. Tens os lampiões que estão a fazer uma época aquém das expectativas, porque 0 pontos na Champions, o campeonato vão ganhando jogos, mas É tremido. é tremido, como nós, igual. Nós, a não ser a Champions, nós estamos iguaizinhos. E o que é que se faz? Nós não queremos falar disto. A televisão não quer falar dos lampiões, não quer dizer que é um flop, que este treinador é um flop, que o Artur Cabral é um flop. Se o Artur Cabral, Eles atenção, falam do Arthur. Chamem Jesus, por favor. É verdade, tu falas do Arthur Cabral, o gajo. O gajo tem não sei quantos minutos e marcou o primeiro golo contra o Lusitano. Mas não é isso. Há tanta coisa naquele clube para falar e eles falam do Porto porquê? Porque eles querem utilizar isto como uma guerra, mas isto não é guerra nenhuma. Eu tenho o Pinto da Costa como a maior personagem, não é do Porto, é do futebol português. Do futebol português estou a falar liga em Portugal, não é, há jogadores, Ronaldo, isso tudo não podemos comparar, não é? Mas no futebol português há uma imagem, é de Pinto da Costa, podem fazer o que quiserem. Eu posso me candidatar e não era por ser contra o Pinto da Costa, mas culpa é que eu tenho de Pinto da Costa querer ser presidente até aos 100 anos. O Vilas Boas, se quer candidatar, se Pinto da Costa não está ao lado dele, vai ter que candidatar sozinho. Eu vou-vos dizer, é a realidade. Hoje em dia, estas notícias que nós vimos é que querem fazer disto uma guerra. Há benfiquistas a apoiarem Vilas Boas nas televisões. Porque eles sabem que isto vai criar uma guerra no Porto. E esta época é muito importante. E é importante fazer uma boa época. Porque E isso vai com as declarações do chefe da claque do Porto, Madureira, que disse que o Vilas Boas, na opinião dele, não se deveria candidatar já porque seria uma afronta ao Pinto da Costa. Não, mas o Vilas Boas o facto de se candidatar agora, se ele o fizer, é inteligente. Mas É inteligente. isso o Fernando Madureira vir falar, o Fernando Madureira não manda nada no Porto. Fernando Madureira é um adepto, como eu sou um adepto. Lá porque anda lá com o megafone e anda a vender bilhetes aos Superdragões, ele não manda nada, pode dizer o que ele quiser. Agora, a questão do Porto é que o Porto tem um presidente que já é velho, torno a dizer, é um presidente que já deu muito ao Porto, mas tem que renovar. O Porto tem que renovar em campo, tem que criar jogo, tem que fazer... Mas também tem que renovar lá em cima. O Porto tem que mudar de atitude. Porque o Vilas Boas, para mim, é um gajo com ADN como o Sérgio Conceição. É um gajo que ama Porto, está ali para o Porto. É um gajo como o Pinto da Costa. Por exemplo, o Vítor Bahia não mostra isso. O Vítor Bahia, a única coisa que mostra é que é um gajo, não tenho nada contra ele, mas é um gajo que está atrás do Pinto da Costa. E está ali a tentar apanhar o lugar que vai fugir. Porque para mim o Vítor Bahia não vai ter lugar no Porto. Aliás, para quem apoia o Vítor Bahia na candidatura pós-Pinto da Costa, basta só ir ver as declarações que ele teve naquele canal do regime. Basta só ir lá ver. E a gente está a respeitar o trabalho do Vilas Boas, porque o Vilas Boas trouxe muito ao Porto. Como isto foi assunto da semana. Pronto, dias dizer o quê? Não, estava a falar, como isto foi assunto da semana. Claro que o Sérgio Conceição fizeram-lhe a pergunta. Pois, porque Vilas Boas veio na sua entrevista veio dizer que um dos pontos negativos desta última gestão do Porto foi o facto de Sérgio Conceição não ter sido renovado e a apresentação das contas, que isso também foi uma apresentação mesmo ligeira perante o déficit que foi realçado.
constatado, e uma delas foi o facto de Sérgio Conceição não ter sido renovado. Foi uma das coisas que Vilas Boas disse que não Se entendia. calhar não é culpa de Pinto da Costa. Se calhar, porque isso- não renovar. Porque nós não sabemos tudo o que se passa atrás da cortina, Não também. é só atrás da cortina, basta ver, nós só temos que ver o Sérgio Conceição hoje não pode renovar com um clube que não sabe como é que vai estar. Pois. Não sabemos se o Porto vai ter condições para contratar para o ano. Pois? O Sérgio Conceição gosta de equipas competitivas, guerreiras mas competitivas, e ele não vai andar... A fazer omeletes sem ovos todos os anos. Não é, isto também não é... Nós temos que... Aliás, o Sérgio Conceição, eu gostava que ele ficasse para sempre. Mas sei que não vai acontecer. E o Sérgio Conceição, no dia em que ele quiser ir embora, nós já temos que o respeitar. E que não seja por um assunto de perder jogos e isso tudo, que ele não merece ter esse desrespeito. E ele vai responder como devia ter respondido. Ele respondeu como, pronto, que não é assunto e que não ia opinar. Eu acho que É que não ia opinar sobre está isso. um pouco preocupado sobre essa história agora de Vilas Boas e Pinto da Costa, que está-se a aproximar muito, porque o Sérgio Conceição tem objetivos este ano, tem jogadores e tem que cumprir os objetivos deles. E depois no fim da época se verá o que é que se vai passar, o que é que vai haver, o que é que o Porto precisa, o que é que não precisa. O Sérgio Conceição não é presidente, o Sérgio Conceição é treinador, ou dão ou não lhe dão. Se ele não tem o que quer, vai embora. Mas tu hoje, Normal, é hoje, normal. hoje estás mesmo perspicaz, não é presidente, hoje- presidente é treinador, cada um no seu lugar, foda-se, que é isso, é assim Ele é mesmo. macaco no seu lugar. É isso Ele mesmo. no seu lugar. Mas cada macaco ele não é macaco, ele é Fernando Madureira. Lá para o que chamam macaco, eu chamo Fernando. Agora, ele É está giro, no lugar. pessoal. Não, pá, se calhar, não sei. Conheces os meus contactos. Não, mas acho que cada um tem que respeitar o seu trabalho. E eu acho que há muitos que não respeitam. Pronto. Bom, passando ao Pronto, próximo. Para a Passando gente ser ao- uma big equipa, temos de ter um big presidente, temos de ter um big treinador. Vamos ter um big, é isso. Mas Não é? Olha que, Eles têm bigs treinadores, têm bigs jogadores olha e não que o fazem Big nada. não se reforma porque está à espera que Sérgio Conceição saia do Porto para vir dar um pezinho. Olha que ele agora, my friend Ali Ele ainda Lau, agora disse, ele ainda Neymar há pouco tempo apoia- disse, eu vou a Portugal porque tenho um sonho para realizar. Depois correu-lhe mal a brincadeira. Vocês preparai-vos, olha que se o Sérgio vai-se embora, ele bate-vos à porta. É mas o Big treinador que é um instante. enfim, e para acabar, já que falavas de objetivos, próximo objetivo, próximo foco do Futebol Clube do Porto, Jogo com o é Vizela. amanhã, jogo contra o Vizela, às 8h30 horas portuguesas, e a Dragões Rádio estará a relatar o jogo. Espero que vocês estejam connosco a acompanhar a partida e espero com certeza que o Porto volte a produzir o mesmo jogo que fez na segunda parte contra o Estoril não, contra o Antuérpia. Por Era isso- bom que fizesse um jogo inteiro e que fosse para cima deles, que Pois é, desmanchá-los. já temos saudades daqueles jogos do Porto na Liga que goleia e que tranquiliza os adeptos logo nos primeiros 30 minutos. Para aí, minuto 50, já estou a dormir no sofá porque o Porto tipo, Claro. já está a ganhar tipo aí 5-0. Mas não, nós agora é sempre até ao último minuto. Não, agora, tipo, o Porto. Agora tens de seguir o jogo até ao fim. A Pá. gente vive o Porto do minuto 80 até ao minuto 95, mais ou menos. Porque depois vai 96, 97, é até ao Porto marcar, né? O que eles querem é isso. É. A gente temos que marcar sempre, pelo menos um golinho. Tipo, nem que a gente esteja a perder tipo 2-0, tem Uma- que sempre nos deixar marcar um golinho. Uma equipa que está neste momento em zona de despromoção, o Vizela, que não tem feito bons No resultados, último jogo- ganhou o último jogo, mas pronto, está em zona de despromoção. Ai não. Sim, Ganhou sim. o primeiro jogo da época. Não, ganhou o primeiro jogo. Não era o último, era o primeiro. Sim, tens Ah. razão. Foi derrotado no último jogo. Por isso, vamos ver se o Porto consegue uma vitória. Eu acho que o Porto ganha por 3-1. Não, eu acho que o Teu Porto vai ganhar prognóstico. sem sofrer golos. Tu, Pá, eu acho que perante a forma de nosso Evanilson, acho que vou ver Acho aí que o um. Evanilson vai fazer a fazer golos. moça? Acho para aí um 3-0. 3-0. 3-0, não vejo o Porto, um clean sheet para o lado do Diogo Costa. É, eu também acho que sim. Clean sheet. Mas eu acho que não é 3-0, eu acho que vai ser 5. Sim, 5. 2 Mas, do claro. Evanilson, 2 do Taremi que vai voltar em grande e 1 do Galeno. Pá, O isso, meu prognóstico quem está- me dera que fosse Eu acho que é. 5. E prontos, E pronto. acho que foi os temas todos que tínhamos para tratar hoje.
Vou rezar uma macumba a ver se os o lampiões Casa perdem. Pia faz aquela. Casa Pia, é o Casa Pia. Aquela mudança Aquela de mudança de horário. horário, que Podes a hora atrasa, vai ser mais uma horinha a sofrer hoje. Era ideal, era lindo, era lindo. Era bonito. Para vocês passarem uma noite de choro intenso, que a gente gosta de vos ver chorar. Exatamente. E bom. E pronto, obrigado pessoal por terem seguido esta emissão. Voltamos se calhar para a semana, vamos ver perante as disponibilidades. O objetivo é fazer o máximo possível todos os sábados. Se começam a dar a partilhar isto, porque é assim, nós fazemos um grande esforço, estamos aqui a dar a nossa cara, a falar dessa gente. Essa gente qualquer dia vem atrás de nós e nós, pelo menos, que estejamos apoiados, né? Porque eles querem, eles descobrem quem nós somos, eles batem. Resumindo e concluindo, carreguem no botão do like e subscrevam. Subscrevam a página da Dragons Rádio, nós estamos sempre aqui para vocês. Fiquem bem pessoal e até à próxima. Até para a semana. E não há Champions, por isso esta semana vocês não iam sofrer que nem cães, os lampiões.